Queridos irmãos, com alegria eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Amados, de pé como nós estamos, eu gostaria de ler com vocês o texto que os irmãos escolheram para o tema deste congressamento de círculo de oração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e o verso de número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e o verso de número 25. Os irmãos que encontraram, por gentileza, diga: eu já achei. Se você não encontrou, tenha coragem, diga: não achei ainda. Todos acharam? Glória a Deus. Queridos, vamos ler. Está escrito assim, na minha tradução bíblica: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Vou repetir outra vez. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Os que podem, digam amém. Amém. Tome assento com a Bíblia aberta, por gentileza. Meus amados irmãos, para esta primeira noite, diante da responsabilidade que temos e do tema proposto para este congressamento do círculo de oração masculino, o texto ou verso base da nossa leitura esta noite está inserido no livro dos Atos dos Apóstolos, que é o segundo registro de Lucas ao seu amigo Teófilo. O livro dos Atos dos Apóstolos não só registra o nascimento e o crescimento da igreja primitiva, como também registra as primeiras missões que, por ordem de Deus e inspiração do seu Espírito, ele motivou, orientando aqueles que o serviam naquele tempo a realizarem a obra missionária. O livro de Atos dos Apóstolos não só registra as primeiras missões, o crescimento e o avanço, a progressão da igreja primitiva, como também ele registra os últimos instantes que Jesus desfrutou, ou que os discípulos puderam desfrutar na companhia de Jesus, porque a Bíblia diz que antes de ser assuntos aos céus, Jesus, reunido com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, ratificou a eles, confirmando tudo aquilo que foi-lhes transmitido dentro de um período de 3 anos e meio, quando o Senhor os treinou, os preparando para dar cabo da obra que fora iniciada pelo próprio Mestre. Foi naquele lugar que Jesus fora assunto aos céus, sendo levado diante dos olhos dos discípulos e também advertido pelos varões que lá estavam. Foram os discípulos que o Mestre, da mesma maneira que os discípulos viram subir, ele também retornaria para a glória do Deus eterno. Notem os senhores que este livro, que registra o crescimento e o avanço da igreja, e que registra também as primeiras viagens missionárias, tendo em vista que a palavra de Deus diz, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, que falou o Espírito Santo na igreja de Antioquia, dizendo-lhes: separai a Barnabé e a Saulo para a obra
que eu vos tenho chamado. Notem isto, irmãos, o Espírito foi quem falou à igreja. O Espírito foi quem separou a Barnabé e a Paulo para a obra missionária. E no primeiro período, ou na primeira viagem missionária de Paulo, na companhia de Barnabé, eles visitaram algumas cidades, pregando o Evangelho, testemunhando acerca da graça de Deus, ganhando irmãos, fundando igrejas. Notem que já na segunda viagem missionária, que é aqui o texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, está nos apontando quando Deus está abrindo ao apóstolo Paulo uma porta na Europa para que ele possa transmitir o Evangelho. Notem que nesta segunda viagem missionária, Paulo já não tem mais a companhia de Barnabé. Barnabé, que fora o seu companheiro de viagem missionária, que fora o seu primeiro companheiro, e trabalhando juntos, difundiram a palavra, pregando a mensagem pelas cidades que passaram. Agora, por causa de uma dificuldade enfrentada pela imaturidade de João Marcos, notem que Marcos, observando os obstáculos, as dificuldades do campo missionário, João Marcos recuou, e Barnabé, que era primo de Marcos, na intenção de levá-los também na segunda viagem missionária, ou de mantê-lo próximo, discordou de Paulo, que Paulo, pelo seu dinamismo, pelo seu ímpeto, não quis a companhia de Marcos, que os deixou em um momento inoportuno. Agora notem, na segunda viagem missionária, Paulo não está mais só na companhia de um irmão, mas Paulo tem a companhia de Silas, tem a companhia de Lucas e tem a companhia de Timóteo, porque partindo, pois, eles, na segunda viagem missionária, o principiar do capítulo 16, vai mostrar-nos Paulo passando pela cidade de Derbe e chegando a Listra, e conhecendo ali um jovem chamado Timóteo, filho de mãe judia e de pai grego, mas que tinha testemunho. Jovem este que fora adotado por Paulo como um filho, tratado como um filho, ao ponto que, quando Paulo está quase que nos apagar das luzes do seu ministério, Paulo escreve as suas duas últimas epístolas a este jovem Timóteo, a quem ele tem como filho. Paulo então toma a Timóteo da cidade de Listra, este que ainda, embora sendo jovem, desfruta de um testemunho perante aos irmãos que estão em Listra, este que desfruta de um bom testemunho, acompanha a Paulo na missão, de modo que aqui nós não temos mais dois homens, mas quase que uma caravana missionária que partem para cumprir o seu chamado e a sua vocação. Mas deixai-me chamar-lhes a atenção para um princípio esta noite aqui, e destacar isto aos ouvidos e aos olhos de todos os senhores. A agenda de um homem de Deus não é programada pelos seus planos, pelos seus desígnios ou propósitos. A agenda de um homem de Deus é programada pelo Espírito Santo. É o Senhor, eu vou repetir de novo, quem programa a
a agenda daqueles que são vocacionados, daqueles que são chamados, daqueles que são escolhidos por Ele. Nós não estamos aqui para fazermos aquilo que queremos. Nós não estamos aqui para escolher trabalho ou serviço. Nós não estamos aqui para elaborar os nossos projetos ou caminharmos por onde queremos caminhar. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus manda, para fazer aquilo que Deus quer, estar aonde Deus quer que estejamos. E eu estou lhes dizendo isto, porque nenhum propósito pessoal, nenhum propósito particular pode estar acima dos propósitos divinos. É Deus quem estabelece aquilo que você tem que fazer, aonde você precisa estar e aonde você vai servir. Não é você que escolhe, é Deus que escolhe. Não é você que determina, é Deus que determina. Porque quando Paulo partiu de Listra, Paulo tinha o desejo, o sentimento de Paulo era pregar na Ásia. Porém, a Bíblia diz que o Espírito não lhe permitiu pregar na Ásia. Os motivos não foram revelados, mas o Espírito não o permitiu, porque não era propósito, não era vontade de Deus que Paulo e a sua caravana estivesse na Ásia. Paulo, então, sendo impedido por Deus de ir à região sul, na Ásia, Paulo tem o sentimento de partir à Bitínia, mas ele diz que o Espírito de Jesus também lhe proibiu, não lhe permitiu. As portas do sul e as portas do norte foram fechadas a Paulo. Por quê? Porque Deus tinha um propósito superior, e não há nada melhor do que estarmos na vontade de Deus. Não há nada melhor do que caminharmos pelos caminhos que Deus determina. Não há nada melhor do que estarmos aonde Deus quer que nós estejamos. Eu não estou lhes dizendo com isto que aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus preparou ou reservou a Paulo era uma estrada tranquila, circunstâncias favoráveis, porque às vezes Deus nos leva a caminhos para cumprir os seus propósitos que estão recheados de lutas, recheados de batalhas, recheados de constrangimento. Mas a dor, o sofrimento, as perseguições jamais vão invalidar o propósito de Deus para a sua vida. As dificuldades jamais vão parar aqueles que estão no centro da vontade de Deus. Eu vou repetir de novo: as dificuldades, os problemas, as batalhas, as oposições jamais vão parar aqueles que estão no centro da vontade de Deus. Porque a ideia que alguns têm é que quando Deus está direcionando, as coisas vão fluir tranquilamente, as coisas vão fluir de modo natural, o caminho será planeado, tudo vai dar certo, e as pessoas medem a direção e o favor de Deus por circunstâncias favoráveis. E quem é que foi que te disse que Deus age no meio das circunstâncias favoráveis? Quem é que te disse
que se por você está sofrendo, perseguido, batalhando, enfrentando dificuldades, este não é o caminho que Deus escolheu. Olhe bem aqui para mim e compreenda. Permaneça onde você está, na vocação que Deus lhe chamou, porque Ele não perdeu o controle da sua vida, Ele não perdeu o controle da sua casa. E queira o inferno ou não queira, eu vou repetir de novo, porque esta mensagem tem endereço certo aqui esta noite. Queira o inferno ou não queira, os propósitos de Deus cumprir-se-ão na sua vida, e nenhuma dor, batalha ou dificuldade vai invalidar o que Deus já determinou para você. O que Deus determinou para você cumprir-se-á dentro do tempo dele, na hora dele, do momento dele. E talvez você diga: pastor, mas no meio deste problema, desta circunstância, até parece que Deus me esqueceu. E deixai-me dizer-lhes: é impossível Deus lhe esquecer. Ele não chama para deixar ao léu, Ele não chama para abandonar, Ele não chama para largar no meio da estrada. Todos os senhores que estão me olhando aqui esta noite são vocacionados por Deus. Você não está aqui por um acaso, você não veio aqui por um acaso. Foi o Senhor que Ele trouxe, foi o Senhor que Ele fez chegar. Muitos outros poderiam estar aqui, mas Deus trouxe você aqui para dizer que as coisas não terminaram ainda e não vão ficar da maneira que estão. Deus vai tomar nas suas mãos, vai te colocar de pé, e você vai viver os propósitos de Deus para a sua vida. Quem é que recebe esta palavra como palavra de Deus esta noite? Ai, aleluia. Oracando, louva-se. Paulo tem o sentimento, Paulo tem o desejo, junto da sua caravana missionária, de pregar na Ásia, e o Espírito não lhe permite. Eles têm o sentimento de pregar em Bitínia, mas o Espírito de Cristo não lhes permitiu. Logo então, Paulo, navegando, chega a Troade, e quando Paulo está em Troade, durante a noite, Paulo tem uma visão de um varão macedônio. Meu Deus, aleluia! Este varão se põe em pé e faz a Paulo um convite: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo então compreende nesta visão. Paulo não está sonhando. Paulo não foi dormir com a barriga cheia. Paulo é tomado por Deus e recebe uma nítida visão que o faz compreender o propósito que Deus havia estabelecido a ele, ao ponto que imediatamente percebam a narrativa do texto feita por Lucas, porque Lucas aqui não é simplesmente alguém que neste contexto está fazendo o registro daquilo que aconteceu, mas ele é testemunha ocular, ele é participante dessas atividades ministeriais do apóstolo Paulo, ao ponto, irmãos, que imediatamente eles partiram, chegando a Samotrácia e depois a Neápolis. Em Neápolis era onde estava o porto da cidade de Filipos, aonde Paulo iria fundar uma
uma importante igreja. A cidade de Neápolis tem o significado de cidade nova, ou seja, Deus estava preparando para Paulo algumas novidades que ele não esperava. Eu vou repetir de novo. Neápolis tem uma conotação espiritual e profética a Paulo. Quando Paulo chega ao porto de Neápolis, que tem o significado de cidade nova, ou seja, novidade. Deus tem novidade para aqueles que andam na sua presença. Deus tem novidade para aqueles que obedecem a sua voz. Se os senhores acham que as coisas já terminaram, que tudo que Deus tinha reservado para você era só isso, você vai se surpreender, porque o Senhor está profeticamente falando a todos nós que estamos aqui, a novidade de Deus chegando para a sua vida, a novidade de Deus chegando para o seu ministério. Talvez alguém olhe para a idade e diga: pastor Leonardo, mas eu já estou nos dias avançados, as cães brancas já chegaram. Ora, será que o Senhor ainda tem novidade para mim? Permita-me lembrá-los de quando o apóstolo João, exilado na ilha de Pátimos, por amor à palavra de Deus, por dar testemunho do evangelho, o apóstolo, que tinha aproximadamente cerca dos seus 94 anos de idade, recebe uma visão na ilha chamada Pátimos, de um ser celestial que caminhava no meio dos castiçais. Ora, este ser, segundo a descrição de João, tinha o cabelo como as cães brancas, os olhos como chama de fogo. Ele estava vestido de vestes brancas, os seus pés eram como latão reluzente, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. João diz: quando eu o vi, eu caí como morto, mas ele estendeu sobre mim a sua mão direita e disse: João, eu estou vivo, eu estive morto, mas estou vivo e tenho a chave da morte, do inferno. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que está vivo sempre tem novidades, ainda que o tempo passou, ainda que os dias se foram, os seus olhos não se fecharão nesta terra enquanto você não provar esta novidade de Deus que Ele tem reservado para este tempo na sua vida. Alguém estava orando e Deus está lhe respondendo. Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, Ele cuida dos teus. E lá vai uma profecia: nenhum dos teus vai se perder. Deus vai puxar o anzol e vai trazê-los de volta, porque Ele faz como quer, na vida de quem Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele salva quando quer, Ele renova quando quer, Ele levanta quando quer, Ele batiza quando quer, Ele abate a quem Ele quer, Ele exalta quem Ele quer, porque Ele é Deus. O céu é dele, a terra é dele, nós somos dele, a sua casa é dele, a sua família pertence a Ele. Então levante as suas mãos para glorificar. Uracando lima suri mi candalai. Pastor, eu não sei como, parece que tudo está indo água abaixo, parece que a situação fugiu do controle. Escute, Deus está no controle e ninguém escapa das mãos do Todo-Poderoso. Ninguém escapa, eu vou repetir de novo, ninguém escapa das mãos do Todo-Poderoso. Quem é que crê nisto? Quem é que crê nisto? Você crê por uma coisa
questão de princípios espirituais e também de didática, por gentileza, se não for constrangê-lo nem constrangê-la, olhe a este irmão aí do seu lado, a esta irmã, segure assim nas mãozinhas dele, nas mãos dela, se não for constrangê-lo e nem constrangê-la, e diga a ele com voz de profeta, com voz de leão, faça uma cara de profeta para este irmão, para esta irmã. Pastor, eu não aprendi ainda o que é cara de profeta, eu também não, inventa uma aí em nome de Jesus. Olhe aí para ele e diga para ele assim: não te preocupes, a situação não fugiu do controle de Deus. Diga para ele: ninguém pode escapar das mãos do Todo-Poderoso. Diga para ele: pois a Bíblia diz, antes que houvesse dia, ele já era, e não há quem possa, mais forte, não há quem possa fazer escapar das mãos dele. Diga: operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá, minha irmã? Quem vai impedir o que Deus tem para fazer na tua casa? Quem vai impedir o que Deus tem para fazer na tua família? Quem vai impedir o que Deus tem para fazer no teu ministério? Quem vai impedir o que Deus tem para fazer na tua história? O diabo pode se levantar, pode levantar caluniadores, perseguidores, mas eles vão beijar o chão, porque a obra é de Deus, a casa é de Deus, o ministério é de Deus. E ai daquele que se levantar contra Deus. Quem é que está entendendo isto? Uracandalaia surimandalas. Elei canjou remana suri mi candalai estecandolova raci. Eu estou sentindo a presença do Deus eterno entre nós esta noite. Eu não sei você, se tem alguém com o mesmo sentimento que o meu, por gentileza, levante uma das suas mãozinhas assim para os céus. Eu vou te dar 30 segundos para adorá-lo agora. Não baixe as tuas mãos. Eu vou te dar 30 segundos para glorificá-lo. Eu sinto que Deus quer ser adorado entre nós aqui esta noite. Levante uma das suas mãos para os céus, feche os teus olhinhos agora, e se você tem glória a Deus, diga glória a Deus. Se tem aleluia, diga aleluia. Se é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas estranhas esta noite. Ore kamanaia soukandecovastekandalai. Aqui você tem liberdade para adorar a Deus do jeito que você quiser. Se quiser adorar de pé, adore. Se quiser correr, corra. Se quiser marchar, marche. Se quiser chorar, chore. Só não fique calado em nome de Jesus. Levante as mãos para adorá-lo, porque enquanto alguém adora, cadeias do inferno estão sendo quebradas aqui agora. Enquanto alguém adora, enfermidades estão desaparecendo. Enquanto alguém adora, opositores da obra de Deus serão envergonhados desta cidade. Enquanto alguém adora, Allah show assim, urimasse candolou astai. Enai canjuire mandalai suricandalahase. Teinai checanduri minasu. Ikanamanjo hanamaste candolovahas. Airi manjuiri canture manashuri mi candalai. Ei, na estou remanda-se. Ele manasuri mi candalai. Ei, na estou remanduri calamachori mi raci. Alegra o teu coração, alegra. Deus não perdeu o controle, alegra o teu coração. A situação não vai ficar do jeito que está, alegra o teu coração. O diabo só se levanta para ser envergonhado. Alegra o teu coração.
Mandalasse. Glória a Deus. Ore canduribi hana choribihas. Eilai canjuiri mi candalai. Oh glória. Oh glória. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo, ai meu Deus, aleluia. Quando o apóstolo Paulo chega a Filipos, Paulo com a sua caravana de missionários, Paulo tinha o hábito de, quando visitava algumas cidades, os primeiros lugares que Paulo procurava para dar testemunho do evangelho eram as sinagogas. Mas em Filipos, Paulo procura um lugar de oração, aonde geralmente algumas mulheres e alguns homens oravam em lugares abertos, talvez por não haver nenhuma sinagoga. Notem que Paulo desce junto ao rio, aonde há algumas mulheres orando, tais como o texto destaca, uma mulher chamada Lídia, que esta era da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, o que sugere, pelo valor da púrpura naquele tempo, uma empresária, uma mulher de muitas posses e possivelmente uma prosélita convertida ao judaísmo. Talvez por falta de uma sinagoga, ela dirigiu-se, como de costume aqueles que convertiam-se ao judaísmo, a um lugar aberto, próximo ao rio, para dirigir as suas orações. E Paulo também dirigiu-se a lá. Quando Paulo se dirige a este rio, Paulo começa a pregar aos que lá estão. E a Bíblia diz que o coração de Lídia foi aberto para compreender a mensagem que Paulo pregava. Deus estava começando a cumprir os propósitos para o apóstolo Paulo. Na cidade de Filipos, Lídia converteu-se. E não só converteu-se, como instou com Paulo e a sua caravana para que eles pousassem em sua casa. A Bíblia não diz se Lídia tinha esposo, filhos, mas ela instou com eles a pousar em sua casa, a permanecer ali. E o texto diz que ela constrangeu a caravana de missionários que lá ficou. E Paulo, passando alguns dias na cidade, dando testemunho do reino de Deus, pregando o evangelho, a Bíblia diz que nesta cidade havia uma menina, uma moça possessa de um espírito de adivinhação. O texto no original diz-nos que esta moça tinha sobre si o espírito de Piton. Piton era um deus da mitologia grega, cujo a imagem, a esfinge, era o desenho de uma serpente. Ora, logo era atribuído a Piton a arte dos oráculos, das adivinhações, das interpretações. Razão é esta que você vai achar em algumas traduções bíblicas o texto dizendo que a moça era pitonisa, ou seja, atribuíam-se a ela o espírito de Piton. E esta moça, cujo espírito que habitava nela, que a possuía, facultava-lhe as adivinhações das pessoas, cujo esse espírito tinha uma imagem de uma serpente, e a serpente sempre foi traiçoeira, sempre foi enganadora. Ela adivinhava, não só sendo possessa por Piton ou por um espírito maligno, mas também facultando lucros
enganar os seus senhores, porque sempre alguém está ganhando com as adivinhações de Satanás. Ora, o propósito era enganar e lucrar com o engano. Porém, esta moça, possuída deste espírito maligno, esta jovem que era possuída por este espírito, notem isso, ao observar por dias Paulo e a sua caravana, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, a moça olhava a Paulo, a Silas, aos demais e dizia: estes são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Paulo aturou estas frases por alguns dias. É fato que, se nós levarmos ao pé da letra, parece-nos que a moça, mesmo possuída pelo espírito maligno, ela não está dizendo uma inverdade. Ela está afirmando que eles eram servos do Deus Altíssimo. E notem que anunciam o caminho da salvação. Embora esta seja uma verdade, o que irrita Paulo é que a fonte da verdade recebida crédito aqui não era até então a pessoa de Paulo e Silas ou a sua caravana missionária, mas a fonte da credibilidade era a moça que estava afirmando. Notem que, se Paulo fosse alguns obreiros, pregadores e pastores da minha época, da minha geração, tão imaturos quantos são, diria assim: tá vendo? Até Satanás me conhece. Eu sou conhecido até no inferno. Eu sou conhecido até pelos demônios. Isto aqui é imaturidade, porque Satanás é ardiloso, Satanás é astuto e Satanás gosta de semear e elevar o ego humano, o ego do homem, para fazê-lo pecar como ele mesmo pecou. Porque se tem um tipo de pessoa que Deus não suporta, é orgulhoso, é soberbo, é arrogante, é gente que se coloca em cima de um pedestal e pensa ser alguma coisa. Deus não suporta esse tipo de gente. Não, senhores, até porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é só dele, o louvor é só dele. Paulo tem a maturidade que, embora a moça ateste, afirme, corrobore com a verdade, dizendo que eles são servos do Deus Altíssimo, Paulo então repreende aquele espírito maligno que, ainda que afirme ser ele servo dos Deus Altíssimo, Paulo repreende, porque Paulo tem maturidade para entender que o início do declínio, o início do fracasso, é quando a gente pensa ser alguma coisa, é quando a gente pensa ter condições de fato ser alguma coisa. Nós não somos nada. Eu vou repetir de novo: nós não somos nada. Se Deus tirar a unção que Ele nos deu, nós retornamos a ser o mesmo traste que nós éramos antes. Nós não somos nada. Deus é tudo, mas nós não somos nada. Paulo tem essa maturidade de compreender os ardis do diabo, querendo elevar o seu ego, querendo encher o seu coração. E nós precisamos estar atento aos ardis de Satanás, que muitas vezes, ao invés de subjugar-nos com conversas contrárias, utiliza também pessoas que nos laureiem, que nos aplaudam, que nos cortejem, para querer levar o nosso ego. Eu ainda me lembro dos príncipes dos pregadores, Charles Spurgeon, dizendo que na maioria
maioria das vezes que ele terminava de pregar algum sermão, alguém do auditório se aproximava e dizia: Spurgeon, o senhor pregou muito esta noite. E ele dizia: Satanás me disse a mesma coisa. Olhe bem aqui para mim, nós não somos nada. A mensagem não é do pregador, a mensagem é de Deus, a mensagem vem dos céus, a glória é para Deus, o louvor é para Deus. Ele usa quem ele quer, e é por isso que este mesmo apóstolo escreveu que nós recebemos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas seja de Deus. O vaso é de barro, mas o que está dentro dele te dá valor, o que está dentro dele faz a diferença. Quem olhava para nós não estávamos nada, mas quem olha para os senhores hoje, de Bíblia na mão, de terno e gravata, e com tesouro que brilha aí dentro, glória a Deus. Muitos não eram para estar aqui, mas o Senhor escolheu você. Aleluia. Paulo repreende. Notem, Paulo repreendeu o espírito maligno. E quando Paulo repreendeu, aquele espírito deixou a moça. Os senhores que lucravam, os senhores que ganhavam avultada quantia de dinheiro com as adivinhações, ficaram preocupados, irados, bravos com Paulo e a caravana de missionários, com Paulo e principalmente Silas. Talvez não voltarem-se a Lucas por ser gentil, a Timóteo por ser filho de pai grego, mas sem consultar a cidadania de Paulo e Silas, levaram as autoridades da cidade e disseram: estes homens aqui pregam um costume que nós não podemos aceitar, pregam palavras que nós não podemos aceitar e que Roma não permite, porque há um detalhe: Roma até permitia outras religiões, mas não permitia que ela fosse difundida, não permitia que ela fosse proclamada. E estes homens estavam dizendo: eles chegaram até nós pregando outros costumes, eles não apresentaram na verdade a queixa por Paulo ter expulsado o demônio, porque quem provocou a libertação foi a palavra, o evangelho que Paulo pregava. Queridos irmãos, aonde a palavra de Deus chega, as artimanhas do diabo são desfeitas. Aonde a palavra de Deus e os homens de Deus colocam as plantas dos pés, ele quebra a firma de Satanás. Aonde os homens de Deus colocam as plantas dos pés, a criminalidade diminui, o uso de drogas diminui, os problemas vão desaparecendo. E não é porque a política desenvolvida foi boa, é porque o evangelho transforma, é porque o evangelho limpa, é porque o evangelho modifica. Quem é que concorda com esta verdade aqui? Tem isto. Paulo e Silas então são açoitados. Eu já vou orar com vocês. Paulo e Silas são açoitados em praça pública. Primeiro eles rasgam as suas vestes e os açoitam em praça pública. As feridas não são lavadas. Quando Paulo e Silas são apresentados aos carcereiros, olhem isto aqui, que recebem a ordem de cuidar, pastor Paulo Roberto, de Paulo e de Silas, colocando-os no mais profundo, no interior do cárcere, não na parte externa dele, onde os prisioneiros tinham liberdade para caminhar, mas colocando-os na masmorra, no profundo do cárcere, num lugar com ausência de luz, com uma umidade muito grande, amarrando seus pés sobre o tronco, e alguns pés que eram amarrados às correntes
ferventes sobre os troncos, ficavam separados, provocando fortes dores da perna, dificuldades. Eles são apresentados e lançados do cárcere, e as feridas não foram lavadas. O que isto significa? Que as vestes que eles estão vestindo sobre uma ferida que não foi lavada, que não foi tratada, vai secando-se a pele, vai grudando a roupa. As dores são constantes, as dores são agudas, o frio na masmorra é grande, a umidade faz com que se acentue o problema, com que se acentue a dor. Ora, irmãos, nós não podemos esquecer no princípio que Paulo está vivendo, mas Silas, dentro deste propósito, dentro de uma masmorra, com as costas feridas, machucados abertos, as roupas que se apegam à ferida, no lugar com a ausência de luz, uma umidade grande, mas foi Deus quem os dirigiu para lá, foi Deus quem os levou a Filipos. Eles estão dentro do propósito de Deus, e notem que o sofrimento não invalida o propósito divino. Vou repetir de novo: os sofrimentos não invalidam o propósito divino. E Paulo, sabendo disso, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo não está reclamando com Silas, Paulo não está colocando em descrédito ou questionando a Deus o sofrimento. Paulo não está dizendo: porque o Senhor não me levou à Ásia, porque o Senhor não me permitiu ir à Bitínia, porque é que o Senhor me trouxe para sofrer em Filipos. Não, primeiro Paulo e Silas oram, porque a oração, aleluia, é confortante, porque a oração nos leva mais próximo de Deus. Então Paulo e Silas vão orar no meio do sofrimento, a ausência de luz, a umidade, a dor aguda, mas ninguém tem como roubar a comunhão que Paulo tem com Deus. E Paulo começa a orar no cárcere. Paulo vai orando a Deus, e notem isto: Paulo e Silas oram. Depois de terminarem a oração, eles começam a cantar hinos de louvor a Deus. Sabe o que é curioso? Você não vai encontrar o texto dizendo que Paulo orou por um terremoto. Paulo não está orando para se livrar da prisão. Paulo não está orando para se ver livre do problema. Paulo não está orando para ser livre das dores. Paulo não está orando para ser livre das angústias. Paulo está orando para que a sua fé seja fortalecida em Deus. Paulo está orando para suportar os problemas, para suportar as dores. Nós precisamos da nossa geração de homens e mulheres que tenham o sentimento do apóstolo Paulo, porque a nossa geração é fraca, a nossa geração é frágil, a nossa geração não aguenta crises, não aguenta luta. Qualquer coisa está orando para que Deus retire o problema, solucione a causa. Paulo não ora pelo livramento, não ora pelo terremoto, ele ora pelo fortalecimento da sua fé, ele ora para manter a comunhão com Deus, ele ora para que Deus ajude a suportar a crise, porque ele quer estar acima dos problemas, acima das batalhas. E depois da oração, Paulo, como gratidão, começa a cantar, começa a adorar a Deus. E a Bíblia diz que os outros presos os ouviam, tanto os que estavam no cárcere interior como quem estava no cárcere exterior, estão ouvindo os hinos que Paulo cantavam, estão ouvindo os louvores de Paulo e Silas, estão ouvindo os cânticos espirituais que eles estão cantando. E alguém pode se perguntar: como é que estes homens feridos, numa ausência de luz, com dores agudas no corpo, com feridas não lavadas, ainda conseguem adorar a Deus? É isso que nós precisamos entender. A nossa comunhão com Deus tem que estar acima de qualquer luta, de qualquer problema. É por isso que alguém olha para quem é crente e se pergunta: como é que pode, desempregado, enfermo, passando por problemas, e não sai da igreja, está sempre de Bíblia na mão, eu só ouço louvor na casa dele? É porque nós não somos crentes de conveniência, nós adoramos a Deus da bênção,
bênção, mas adoramos a Deus do vale, nós adoramos a Deus dentro dos palácios, mas adoramos a Deus dentro das prisões, e não importa o que Deus vai fazer, o resultado da oração e do louvor foi um terremoto que Deus mandou. O terremoto não era esperado, mas Deus reage em adoração dos seus servos. E esta noite, quando você entender e parar de orar pela solução do problema e começar a adorar por causa dos seus perseguidores, Deus vai chacoalhar a terra. Eu vou profetizar de novo: Deus vai chacoalhar a terra, as cadeias vão se quebrar, Deus vai fazer o nome dele ser glorificado na sua vida, no seu ministério. Quem é que recebe esta profecia? Dê um salto deste banco e fique de pé adorando a Deus comigo.